Aqui junto conosco. Olá, meus amigos, estamos aqui para a nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Você, nosso convidado especial, vamos fazer esse estudo junto, né? Tem algo melhor do que estudar a Palavra de Deus, conhecer os feitos maravilhosos que nosso Deus fez ao longo da história e continua fazendo por cada um de nós? Eu acredito que não. Então você pegue sua Bíblia para juntos estudarmos aqui a Palavra de Deus. Hoje nós iremos fazer a recapitulação da lição número 11. Já estamos chegando no finalzinho aí desse trimestre, né? E a lição número 11 tem um título: Tribulações. Tribulações. O mundo não deveria haver tribulações, né? Mas nós sabemos que com a entrada do pecado no mundo, a tribulação é consequência do pecado. Porém, iremos estudar aqui, iremos ver que mesmo em meio às tribulações, nós sempre contaremos com o auxílio do nosso Deus. É isso mesmo? E para a nossa recapitulação, hoje temos aqui a presença do querido irmão Wagner. Prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez. Bom sábado a todos, né? Bom dia. Que vocês possam estar com a Bíblia de vocês aí, né? Para poder a gente ir acompanhando. E também vocês possam estar compartilhando, né? Curtindo, comentando. Aliás, o seu comentário, nem que seja um joinha, já ajuda bastante na relevância aqui do nosso trabalho. É isso mesmo, Wagner. O querido irmão Davi. Um bom dia, um bom sábado a todos. Que Deus ele nos inspire aqui nessa recapitulação da lição. Muito bem. A irmã Tereza. Então, um bom dia, um feliz sábado a todos. Iremos de novo hoje, né, trabalhar outro tema maravilhoso sobre tribulações. E aí nós vamos discorrer no momento e queremos contar com vocês. E nos ajude também, como o Wagner falou, a comentar aí a respeito da lição. Exatamente. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Nós iremos ler os versículos 3 ao 5, né? Eu gostaria que você, Wagner, fizesse uma oração pedindo que o Espírito Santo conduza o nosso estudo e prepare nossa mente e nosso coração para receber a palavra de Deus. Sim. Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos ajudando, cuidando de nós, nos protegendo, livrando-nos de todo mal. Nós, nossos familiares, todos que estão aqui, quer seja na frente das câmeras, atrás das câmeras, assistindo, ouvindo, em qualquer situação que estejam. Que a tua proteção, os teus livramentos estejam primeiramente sobre nós. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos erros e pecados, transgressões daquilo que está escrito em teu livro, daquilo que cometemos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar abrindo aqui nosso entendimento para poder compreender as tuas escrituras, para que seja passado de forma clara, absoluta, objetiva. Que o Senhor possa estar enriquecendo esse estudo nesse momento, essa recapitulação, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. A senhora pode ler para a gente o verso? Sim, sim. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que leitura, que versos maravilhosos, né? Exatamente. Então isso aqui quando fala assim, olha, que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, primeiro produz o quê? Perseverança, né? Depois da perseverança, ela produz a experiência. E a experiência nos amadurece, né? Traz Depois esperança, dessa né? experiência que nos amadurece, ela vem e produz a esperança. Mas isso não é fácil não, viu? Passar por tribulações não é coisa fácil. Mas é coisa que o nosso Deus, Ele requer de nós. Porque só assim possamos estar mais flexíveis, possamos estar mais amadurecidos, possamos estar mais igual a árvore do carvalho, né? Que é uma árvore que ela, ao decorrer do florescer dela, do desenvolvimento dela, ela vai criando uma resistência, né? E essa resistência pode vir as tempestades, pode vir os vendavais, pode vir o que for. Ela está ali, né? E nós temos que ser assim também. Só que até isso acontecer, Fábio, isso demanda assim, que nós possamos entender. E é isso que nós vamos entender durante toda essa lição de hoje, nesse resumo, né? Ninguém vai, né? Diz que aqui ninguém vai desejar a volta de Jesus se não passar por tribulações. E é mesmo. Já pensou? Pensamos nós aqui agora. Se nós vivêssemos dias, sabe, bons, momentos felizes, só amor, paz, esperança, nada acontece de ruim, porque assim, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus, quem é cristão, quem anda nos caminhos do Senhor, quem tem um relacionamento com Ele, quem vai à igreja, quem deixa de fazer muitas coisas para estar ao lado e fazendo a vontade de Deus, não vamos passar por tribulação. Engana-se. Passamos sim. E devemos passar, e é por isso que Deus, daí a gente vai ver no decorrer dessa lição, claro, quantas coisas maravilosas está acontecendo, né? Diz que a grande tribulação
E a esperança, ela, no final, ela produz esperança. E essa esperança nos sustenta, Wagner. Porque quando nós passamos por tudo isso, mas nós temos esperança. Pensa quando você está passando por um problema difícil, uma dificuldade, e de repente você abre uma esperança na sua vida, ali você se sustenta. Sim. Tá? Mas para isso acontecer, precisamos passar por as coisas, né? É um processo, pelo né? caminho, é um processo. E esse processo, muitas vezes, nós não entendemos que processo é esse, mas nós devemos passar por esse processo. Eu tenho a dizer que Cristo passou por um processo, né? Passou por um processo na vida dele, e até mesmo assim injusto, porque Cristo não merecia, mas ele passou. E aí a gente for vendo outras pessoas que passou, José passou, né, e tal, só que a gente vai falar de outros nomes aqui. Então, assim, esse é um processo que nós vamos ter que enfrentar no dia a dia da nossa vida. Perfeito, é isso mesmo. E a gente vê, né, Davi, que esse verso mostra pra gente que Deus é tão maravilhoso, tão bondoso conosco, que ele produz coisas boas daquilo que é ruim, né? A tribulação é algo que ninguém quer passar. Mas como a irmã Teresa falou, o próprio Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições. A aflição é uma forma de tribulação, né? Só que aí Deus mostra para a gente nesse verso que, mesmo em meio à tribulação, ele produz disso aí algo bom, não é isso? Exatamente. Tem um verso que não está na lição, mas é um verso que está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, que diz o seguinte: é com dificuldade que o justo é salvo. Não é isso. Na verdade, o capítulo 5 inteiro, Pedro ele meio que tenta mostrar para a igreja, né? Ele também é um doutrinador da igreja, de que não há como você ser cristão e não enfrentar a tribulação. Ou seja, são coisas que não podem viver desassociadas. O próprio Cristo, na oração sacerdotal dele, diz, né? Eu não peço para que os tires do mundo. Ou seja, assim como Cristo sofreu, assim como os apóstolos sofreram, essa é uma certeza que o cristão ele vai ter. Enquanto Jesus não retornar, a tribulação ela vai acontecer. A questão toda que a lição nos coloca aqui é o nosso olhar enquanto cristão para a tribulação. Ou seja, como é que eu vou me comportar quando a dificuldade ela vem e vem com força. Então, quando a gente olha, por exemplo, Paulo, né, o grande expoente do Novo Testamento, nas prisões, enquanto ele poderia estar blasfemando, estava, na verdade, era louvando, quando a gente olha para Jó, quando a gente olha para os personagens que nós vamos ver aqui, e nós conseguimos notar comportamentos talvez diferentes do que o mundo teria, então nós conseguimos perceber que a presença do Espírito de Deus é realmente a chave de virada, né? Se a tribulação é uma certeza que o cristão vai ter, então só me resta cuidar como que eu vou me comportar diante disso, né? E Deus é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de passar a aprovação junto com Ele. E faz toda a diferença. É o que a gente vai ver aqui na parte de domingo, né? Estar na tempestade com Jesus é diferente de estar na tempestade sem Jesus. Faz toda a diferença. É isso mesmo. Aqui na introdução da lição, né, Wagner traz uma história aqui bem interessante. Conta a história de uma menina que estava voltando para casa, né, no finalzinho do dia, e ela percebeu que ia cair uma tempestade. E ela começa a acelerar o passo ali, mas daqui a pouco começa a pingar, os primeiros pingos de água começam a molhar essa moça. E aí, quando ela começa a correr, né? Quando ela está próxima de casa, o pai, observando, né? Ele chega e pergunta: por que quando você, toda vez que dava um relâmpago, você parava, olhava para o céu e sorria? E ela diz assim: é porque Deus está tirando uma foto minha. Interessante, né? A forma como ela encarou a tempestade, né? Aí mostra para a gente que nas tribulações nós devemos também olhar sempre para o alto, né? Exatamente. É uma forma lúdica de qual a lição, né, o autor da lição, ele vem trazendo de como é fácil se comportar, não é fácil se comportar em meio às dificuldades, às tempestades da vida, né, às tribulações, mas é como Jesus Cristo fala que deveríamos ser igual às crianças, né, porque a criança não tem aquela percepção inteira da maldade, né, da dificuldade, principalmente também porque a criança ela sabe que tem um pai e a mãe que vai estar cuidando delas. E aí, assim, é igual Jesus Cristo, ele vem cobrando a nós também, né? Que devemos ter também essa percepção de que existe um pai maior para cuidar de nós. Mas uma coisa, tirando um pouco dessa parte lúdica, mas de qual Davi falou aqui, é da realidade da qual Paulo estava falando sobre esse texto aqui, que não é uma tribulação. A pessoa, às vezes, porque assim, quando a gente vem falando assim, as tribulações da vida, aí no nosso contexto, hoje a gente vem pensando, é as contas para pagar, é o filho que está drogado, é o filho que está fora da igreja, o pai e a mãe que se separou, e várias outras dificuldades. Né? Mas não tem muitas coisas relacionadas a isso, porque tanto justos como injustos podem passar por essas situações. E tanto justos como injustos, eles vão depender de algo da qual eu acho que, eu tenho como opinião, é algo que Deus ele colocou dentro de nós, que é algo que se chama resiliência. Né? A resiliência, no âmbito físico, Davi sabe melhor do que eu, mas vem falando aqui, que é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Mas no contexto figurado da qual nós estamos tratando aqui neste momento, é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então, assim, tanto pessoas que têm o conhecimento bíblico como outros que não, eles têm essa capacidade de ter essa resiliência. A vida nos traz isso, ou seja, os calos eles só vêm através das feridas das mãos, né? E das feridas dos pés. E aqueles calos depois deixam de existir,
porque você já enrijeceu o seu corpo, você já nutriu ele de força, né? Dessa elasticidade. Então, assim, quando vamos pegar nesse campo aqui, desse entendimento do qual Paulo estava falando, eram as dificuldades de ser perseguido como cristão. Ser perseguido aonde você está indo, ser cobrado, às vezes ser desdenhado pela forma de você acreditar no Deus ao qual você acredita. Porque nesse contexto que Paulo falou aqui, existiam vários deuses, existiam várias compreensões bíblicas, compreensões religiosas, e nesse contexto aqui, Paulo ele estava falando dessas perseguições da qual ele estava passando. Ele estava perdendo tudo por conta desse evangelho ao qual ele estava proclamando, né? Exatamente. Na parte de domingo, fala sobre as tempestades da vida, né, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, porque, como o Wagner explicou, existem várias formas de você entender o que seja aí uma tribulação, uma aflição, uma tempestade da vida, né? Pode ser, como o Wagner falou, um problema com vícios, problemas conjugais, problema de financeiro, enfim, saúde, né? A gente vê que hoje em dia as pessoas estão aí morrendo do nada. Aqui na nossa igreja, hoje tem pessoas conhecidas próximas de nós mesmos do ano passado para cá. Quantas pessoas nos deixou de forma súbita, né? De repente dá um problema lá e morre. Então, para quem morreu, está no descanso, aguardando a ressurreição, mas os familiares sofrem. É uma tribulação, uma aflição. Tem pessoas passando necessidades aí de alimento, enfim. Tudo isso são tempestades que a vida nos traz. Só que nessa parte de domingo, cita ali a história da travessia de Cristo com os discípulos, e em meio àquela tempestade, Cristo dormia ali no barco, né? E aí o barco começa a ser acometido por aquela tempestade, os discípulos se desesperam e começam a clamar e acordam Cristo, e Cristo faz com que tudo seja resolvido. Então isso mostra para a gente que em meio às nossas tempestades da nossa vida, sempre há a mão socorredora do nosso Salvador, né? O Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos parar de se debater, de tentar resolver por nós mesmos, né? Porque a única solução para essas questões que fogem ao nosso alcance está nas mãos de Deus, de Jesus, né? Sim, sim. E Ele está pronto aí para nos socorrer, não é isso? Isso mesmo, Fábio. Por sinal aqui, quando fala das tempestades da vida, quando Jesus chegou para os discípulos, ele falou assim, vamos passar para a outra margem. Quem foi que falou isso? Jesus. E ele falou assim, talvez passaremos. Ele falou, vamos passar. Então Jesus conhecia, ele sabia que ia passar para a outra margem. Quando fala, vamos passar para a outra margem, evidentemente, vamos estar a outra margem do rio. Quando veio a tempestade, aqueles discípulos ficaram desesperados. Mas Jesus estava onde? Estava no barco. E muitas vezes, sabe, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente lê, mas a gente não percebe as coisas que estão escritas ali. E muitas vezes a gente fazemos igual os discípulos. Há palavras, há contextos que Jesus quer estar presente ali, falando presente, e a gente está lá no passado ou no futuro, sabe? Exato. E essas conexões diretamente que nós fazemos com a palavra de Deus, às vezes, é errônea, porque a gente tem que ler e a gente tem que interpretar o que Jesus está falando. E ali, quando veio a tempestade, Jesus estava lá no barco, mas aí, de repente, os discípulos ficaram desesperados, né? Aflitos, né? Naquele momento ali. Quem é que não fica? Né? Eu já passei por aflições em Rio São Francisco, e que não foi coisa muito boa, não. Então, eu sinto como é. Só que, às vezes, Wagner falou de uma coisa maravilhosa. As crianças, elas não têm essa percepção, mas elas têm um pai e uma mãe ali para acolher, acudir, e já tem a hora como elas pensam imaginários na cabeça dela. Só que nós devemos saber que nós temos um pai maior que pode todas as coisas, mas a gente ofusca a nossa mente e esquece que esse pai está ali, está nos auxiliando e faz essas promessas, e promessas foram cumpridas na Bíblia e várias, mas a gente não atenta a isso. E existe tempestade na vida da gente que Jesus está dentro. Sabe, eu fico imaginando que os discípulos, eles andavam com Jesus, né? Jesus chamava a atenção deles, eles caminhavam com Jesus, não só de dia, mas de noite também, né? E Jesus era seu amigo em todos os tempos. Mas os discípulos presenciaram tantas coisas lindas, maravilhosas ao lado do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo, Fábio, esses discípulos, eles também passavam por essas tribulações e às vezes eles não via pessoal quem ele estava ali. Às vezes, a presença de Jesus não fala que a gente vai estar ausente de tribulações. Não. Ele afirmou que nós teríamos, né? Aflições, né? E aí vem assim, o próprio Jesus, ele fala assim na nossa vida presente hoje. E viríamos, como você bem falou, né? Que nós poderíamos passar, mas que pudéssemos ter bom ânimo, né? Bom ânimo. E isso, Wagner, nos instiga a entender que essas tribulações que passamos, muitas vezes é para o nosso próprio bem, sabe? Tem uma parte aqui que eu coloquei aqui no negócio que fala bem assim, olha, a tribulação acaba gerando a esperança que nos traz consolo. O futuro é consolo, é salvação para nós mesmos. Muitas vezes a gente queremos estar no divã da vida.
né, confortável ali. Só que muitas vezes Deus... E só reclamando as coisas. Exatamente. Porque o divã serve para isso. para isso. Reclamando e alguém ouvindo, né? Tendo atenção, né? Só que muitas vezes Deus quer que a gente passe por esses crisóis. Teve uma lição bem passada aí, ano passado, falou sobre o crisol. Amei muito aquela lição. Muitas vezes a gente não quer estar no crisol, porque não é bom. É bom? Não é bom. Nem para nós, a nossa pessoa, nem para a gente assistir outras pessoas passando por isso. É ruim. Mas devemos sim, devemos entender que há tempestade. E a gente vê uma outra tempestade que a gente pode conciliar com essa, que é a tempestade que Jesus estava fora do barco e estava tendo uma tempestade, de repente vem Jesus sobre o mar. Olha que coisa maravilhosa. E aí, ali, Jesus naquele momento não acalmou a tempestade. Mas Pedro, né? Você viu que Pedro falou, deixa eu ir contigo, e foi. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, então assim, essa tempestade vem para nós conhecer melhor, para nós ter Jesus mais pertinho de nós, entender que Jesus é o melhor. Porque quando a gente está passando por isso, a gente fala assim, Senhor, por que estou passando por isso? Senhor, eu mereço isso? Será que eu joguei pedra na cruz? Olha o que nós falamos, as perguntas, os questionamentos nossos. E às vezes não é isso que Deus quer. Deus fala, filho, tu precisa passar por isso. E é por isso que o povo de Israel passou pelos cativeiros da vida, né? Por 70 anos, por 230 anos, por 400 anos. Por quê? Porque nós precisamos desse lugar do prisão. Nós precisamos disso. E tem um detalhe, irmã, que a gente precisa deixar muito claro para você que nos acompanha aí. A gente ouve muito alguns conceitos que são totalmente antibíblicos e totalmente fora daquilo que é o caráter de Deus, e as pessoas acreditam que seja verdade isso. As pessoas falam assim, se você não vem para Deus pelo amor, você vem pela dor. Isso passa a impressão que Deus é um Deus meio que perverso, que se você não aceita Ele, e se você está no bem, Ele vai te causar um sofrimento para você aceitá-lo. Isso não faz parte do caráter de Deus. E outra coisa, não é Deus que produz as aflições, as tempestades de nossas vidas, as tribulações. Não é Deus que produz. Deus não, toda a ação de Deus é no sentido salvífico, é no sentido do bem-estar do ser humano. As aflições, todos os males que existem na Terra, é fruto do pecado e muitas vezes consequências das nossas atitudes. Só que o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele vai produzir daquilo que é ruim, Ele vai extrair algo que seja bom. Como foi dito no verso aqui da introdução. Que a tribulação traz perseverança, ou seja, como a irmã explicou, a gente está sofrendo aquilo, vai fazer. Deus cria um processo para que daquele mal saia algo bom. A gente consiga melhorar, como ele disse para Paulo, né? É na tua fraqueza que tu será aperfeiçoado. Então, Deus é tão bom, tão maravilhoso. Então, tire da sua cabeça, meu querido, minha querida, que Deus, ele produz algo ruim na sua vida. Teu sofrimento não é culpa de Deus. Deus sofre junto com a gente. O que a gente sofre, ele está sofrendo também. Porque, assim como, não sei se você é pai, você é mãe, eu sou pai. Assim como eu sofro quando eu vejo um filho meu doente, sofrendo, ou com alguma, às vezes leva um tombo, qualquer coisa que seja, que causa sofrimento para os nossos filhos, nós imediatamente sentimos. Deus é a mesma coisa. Só que Deus vai produzir daquilo ruim algo bom. A gente, por exemplo, no livro de Jó, a Bíblia, algumas partes, mostra, está escrito como se Deus tivesse produzido algo ruim. Por exemplo, no livro de Jó, fala que fogo desceu do céu e consumiu os filhos de Jó. O rebanho, na verdade. Fogo desceu do céu, consumiu o rebanho e os pastores. Só que ali não foi Deus que fez cair aquele fogo. Lembra que foi Satanás, que Deus permitiu que Satanás prejudicasse a Jó. Então, não foi Deus que lançou o fogo sobre o rebanho de Jó, sobre os pastores. Mas, como o mundo existe pecado, Deus permite muitas vezes que as consequências do pecado nos atinjam. Mas Ele vai produzir algo bom nisso aí. Então, só para deixar claro para vocês que Deus não faz nada de mal para ninguém. Não é isso? Perfeito. Segunda também vem falando sobre a cura, né? Sim. Seja curada. Fico imaginando, assim, o estado daquela mulher, né? Como ela veio sofrendo, né? Com a sua própria pessoa, sem entender, né? Os fatos, por que eu estou passando por esse processo, né? E ela foi atrás, né? De muitas coisas, de muitos caminhos. Mas o final, né? Eu dar espaço também para o pessoal falar aí, eu vou falar bem rapidinho. Mas o final é o seguinte, eu achei admirante. Ela, quando ouviu, né? Falar desse Jesus que transforma a vida, ela colocou toda a sua confiança, talvez ela não tinha tido colocado confiança nos médicos, nos caminhos onde ela andou, né, a busca da sua cura. Mas esse Jesus, ela colocou uma confiança. Porque ela poderia chegar para o discípulo e falar, olha, eu quero ter uma conversa com Jesus, marcar uma audiência, né? Mas ela não fez isso. Ela foi, ela caminhou, sabe, em meio à multidão. Porque Jesus andava em meio à multidão. Né? Talvez, né, a multidão não estava com Jesus, mas queria ver os milagres, queria ver os feitos, e a multidão estava ali. E eu penso na minha cabeça, assim, que Jesus, ele sabia que existia pessoas, no caso dessa mulher, que estava vindo ao encontro dele, né? E ele ali, esse Jesus ali, o que ele fez? Talvez ele andou mais devagar. E essa mulher, ela conseguiu, em meio ao povo, entrar e tocar nas vestes de Jesus. É esse toque. É esse toque que me toca, sabe? Como essa mulher tocou com uma fé tremenda.
Não precisava pegar na pele de Jesus, mas o Na toque. hora. O toque da fé, tanto é que quando ela tocou, Jesus virou e parou e falou, quem me tocou? É inédito, não é a gente falar, como é que Jesus está no meio da multidão, ninguém vai tocar nele. Então, assim, irmão, aquela mulher naquele momento, ela sentiu a cura, mas ela sentiu também o quê? Meu Deus, fiz algo de errado. Porque nós sabíamos, no contexto daquela época, uma mulher imunda, né? Uma mulher que tinha fluxo de sangue, era imunda. E vários contextos na época tinha, mas esse era um dos. Então, aquela mulher já era desapropriada de quê? De família, de amigos, de marido, não tinha mais, né? Então, era uma mulher excluída da sociedade, da família, do berço de amigos. Então, aquela mulher estava só. Então, ela falou, nossa, eu não podia tocar realmente num homem santo, né? E aí, quando Jesus fala aquelas palavras com aquela mulher, eu fico olhando hoje, poxa vida, será que eu estou andando com Jesus com tanta fé? Ao olhar para ele, só em saber que ele existiu, eu tenho essa fé tremenda como essa mulher tocou só nas suas vestes. Então, uma pergunta para você e eu questionar na nossa vida também. Amém. Muito bem. Observando aqui esse contexto, está em Marcos do 21 ao 34, né? E aí vem falando do retorno de Jesus, dessa tempestade, da qual ele havia dormido no barco, bem, toda aquela história da qual Jesus Cristo depois chegou, Chega né? a outra margem do Chegou mar, a né? outra margem do mar da Galileia, e aí vem falando sobre o pedido de Jairo, né? Que Jairo tinha pedido para que fosse curar sua filha, que está morrendo. Não falou que havia morrido, né? Sim. E aí ele, nesse caminho em direção à casa de Jairo, vem esse acontecimento da cura dessa mulher enferma, né? Eu queria ler aqui para os irmãos, para que os irmãos pudessem entender rápido. Fala bem assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar a roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? E aí ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus, declarou com toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, sua fé te salvou, você vai em paz e fique livre desse mal. Bem, aqui a gente tem que entender uma coisa. Jesus chegou, veio o pedido de Jairo, a multidão estava apertando. Bem, aquela multidão, você vê, né? A multidão estava apertando, ou seja, as pessoas estavam carentes de alimento, estavam carentes de um salvador, de uma pessoa que pudesse ajudá-las, e todo mundo ali estava querendo uma cura. Porque se todo mundo estava apertando, Senhor, eu preciso de uma cura de tal coisa, eu preciso de um auxílio de tal coisa, eu preciso disso, preciso daquilo. Jesus, 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 porque se a multidão estava apertando era para pedir alguma coisa. É igual político. Quando o pessoal aperta na época de política, está apertando para querer alguma coisa. E Jesus ele foi para curar a filha de Jairo e essa mulher. De toda aquela multidão, aquelas pessoas que elas estavam sem tanto interesse só pelo que Jesus estava fazendo. Estava com interesse, na verdade, em quem Jesus era. Jairo ele foi até Jesus porque realmente ele sabia que aquela ali era a única opção. E é desse jeito, gente. Você vai até Jesus simplesmente sabendo que ele é a sua única opção. Não tem mais nenhuma outra. E Jesus ele não tem como deixar de ouvir o seu pedido. Então, nos momentos de situações difíceis, é dessa forma. Só complementando uma coisa, você chegou no ponto quase que eu falei, vai falar o ponto certinho. Né? Pode falar, muito bom. Quando essa multidão que estava com Jesus, e ele falou aí, necessitando de tudo, de algo, né? Nós necessitamos, na realidade, eles também estavam andando com Jesus que eles necessitavam. Só que eles não alcançavam a plenitude porque a fé deles, eles só queriam ver. Só queriam ver. Deus queria ver o coração. Exatamente. Ele sabia que por Ele trás só queria de os alguém benefícios, que estava querendo ir ao ponto dele atrás de uma cura. Talvez não só a cura física, mas a cura espiritual. Mas a fé dela é que motivou. Talvez aquela multidão não tinha essa fé, né, Fábio? E é por isso que às vezes a multidão sempre estava com Jesus, né? E você olha e nos caminhos sempre estava curando. O cego de Jericó, né? A mulher enferma. Algum pedido que vinha, a multidão continuava com Jesus, né? É isso mesmo. Isso. A gente vê, né, Davi, que Jesus, como a irmã até mencionou agora há pouco, Jesus, ele sabia onde havia pessoas necessitadas. Onde ele estava, havia multidões, como Wagner falou, e as pessoas, cada um com seus interesses próprios ali. E ele sabia que ele buscava os fiéis, os sinceros de coração. Como ele foi a caminho de
Ele teve um encontro com a mulher samaritana, aquela mulher cananeia, agora com o endemoniado, e agora com essa mulher e Jairo, né? Jairo era um chefe da sinagoga, tinha uma filha que estava à beira da morte. Ela, inclusive, morreu. Na hora que Jesus chegou lá, Não, Jesus não se incomoda, né? o povo pranteava porque a menina tinha morrido. Ele falou, não fique desesperado. A menina está dormindo. Aí eles começaram a rir de Jesus, né? Então, mostra pra gente, né, Davi, que Jesus ele sempre ia buscar aqueles sinceros e fiéis, os mais necessitados. Realmente, do endemoniado acontece logo após, né? Nesse contexto aqui. Eu noto um paralelo entre essas duas lições de domingo e segunda, porque a lição ela coloca o seguinte, o grande problema, tanto lá dos discípulos no barco, quanto dessa multidão, é que, em meio às dificuldades, nós somos tentados a resolver com as nossas próprias forças. Os discípulos foram assim, a lição colocou, ou seja, na primeira dificuldade, eles tentaram resolver. Eles não olharam para Jesus, e quando olharam foi para julgar. Olha, você está dormindo. Wagner, quando eu leio essa história aqui, o que Wagner comentou, sempre me chama a atenção, que Jesus recebeu vários toques naquele dia. Na verdade, Jesus sempre era tocado, né? A grande questão aqui da lição é a intencionalidade do toque. De todos os toques que Jesus recebeu, apenas um foi intencional. Todo mundo estava sofrendo, todo mundo estava precisando da cura. Mas apenas um daqueles tantos toques foi de fato intencional. Aquela mulher, ela creu quem era Jesus, né? A fé dela, de fato, foi uma fé fantástica. Ela sabia que não conseguiria sequer tocar Jesus, mas se tocasse na orla das vestes, ela conseguiria a cura. Então, essa lição ela coloca para a gente refletir o seguinte: quando a gente recebe a dificuldade, a tribulação, é quase que natural do ser humano tentar dar um jeito. Às vezes a gente ora a Deus, mas quando termina a oração a gente já tenta resolver do nosso jeito, né? A gente ora às vezes a Deus para acalmar a nossa consciência, né? Senhor, resolva a situação. Mas quando a gente termina a oração, a gente já começa a ligar para um, ligar para outro, resolve ali, porque se Deus talvez não resolver, então pelo menos eu já tenho aqui o meu garantido. Não é isso que a Bíblia coloca. Aquela mulher tinha gastado tudo. Foram vários anos. Ela tinha recursos, já não tinha mais recursos, porque os médicos já tinham consumido tudo, os curandeiros já tinham pegado tudo. Ou seja, Jesus esperou chegar e a lição coloca isso, né? Jesus ele espera situações extremas para ele manifestar o seu poder. No barco, ele estava no leme. Essa é uma informação interessante, né? Ele estava na condição de capitão do barco. Ou seja, o negócio chegou num ponto em que não tinha como os discípulos, de fato, se salvarem. Aquela mulher, talvez, ela não tinha mais esperanças. O Espírito de Deus coloca isso, né? Era a última fagulha de esperança no coração dela. Ou seja, se ela não conseguisse ali, ela iria desistir. Acabou. Então, Jesus tem esse método, né? Mas a questão da intencionalidade me chama a atenção, né? Como que eu reajo quando a aprovação vem? A aprovação não colocou, não é a dificuldade de pagar a conta, não é a dificuldade. A aprovação é quando mexe com o nosso psicológico mesmo, né? Quando mexe com o nosso íntimo. Então, aqui fica com um aprendizado, né? Irmos para Jesus de forma intencional, sabendo quem Ele é, sabendo o que Ele pode fazer por nós. Isso faz toda a diferença. É isso mesmo. Interessante que, é muito bem colocado, Davi. Interessante que Pedro, João, todos que estavam ali no barco eram experientes. Eles não eram pessoas comuns, eram pescadores. Eles sabiam, já haviam passado com certeza, por várias tempestades, eles sabiam. Mas mostra pra gente, como o Davi falou, essas lições aí, que o nosso esforço resulta em nada. Não devemos ficar de braços cruzados. Deus, ele age na nossa impossibilidade. Aquilo que nós podemos fazer, devemos fazer, ter resiliência, como o Wagner falou. Agora, nós devemos ter clareza que nossa resiliência, nossas atitudes, por mais esforço que nós venhamos a fazer, não vai resolver aquilo que não está ao nosso alcance. É nesse momento que entra Deus. Ele vai agir na nossa impossibilidade. Mas tenha certeza que Ele sempre vai agir. Basta você buscá-lo. Aquela mulher, ela ficou 12 anos sofrendo com aquele fluxo de sangue, ela se esforçou o máximo que ela pôde, teve resiliência, guerreou. O que ela pôde fazer, o que dependia dela, ela fez. Mas aí, quando ela soube que Jesus estava ali na cidade, ela, na condição que ela estava, como a irmã falou, ela não podia estar em público. Ela tinha que estar isolada da sociedade. Exatamente. Era como se fosse uma leprosa. Mas olha, ela colocou, e se ela tocasse em alguém, igual um leproso, se um leproso tocasse em alguém, ele seria morto na hora, apedrejado. Aquela mulher sabia que ela poderia ser apedrejada, mas ela teve fé. Várias histórias na Bíblia mostram pra gente isso, pessoas que foram ao extremo na fé, na certeza de que em Cristo teria solução para sua angústia. E muitas vezes Cristo, ele não espera a pessoa ir como aquela mulher foi. Ele vai até a pessoa sabendo que aquela pessoa está no limite. Lembra daquele cego que, se não me engano, havia 30 anos ali esperando para entrar no tanque? Aquele homem eu acredito que ele já não tinha mais esperança de nada. Tanto que Cristo quer ser curado, ele vai lamentar. Ele diz, não, mas não tem ninguém que me leve. Aí Cristo repete a pergunta, você quer ser curado? Né? Então, Cristo sabe até onde a gente nos esforça, até onde chega o nosso limite. Quando passa o nosso limite, ele entra em ação. Ele vai socorrer a mim, a você, a quem quer que seja. Basta confiar e ter fé nele. Com certeza. Aqui vai falar um pouco da história de Jó. Nosso tempo já está correndo já para o final, mas vamos pegar aqui a parte de Jó e o caminho de Emaús. Eu achei muito interessante a lição de quarta-feira, né, Wagner? Até porque a gente falou um pouco sobre Jó, né? Sim.
Muitas vezes os nossos olhos eles estão fechados para entender quem é Jesus. O caminho de Emaús ele mostra muito isso, né? Os discípulos ali eles estavam numa situação que é igual quando ultrapassamos a barreira do suportar a tribulação. É quando a gente já está tipo assim, eu não acredito em mais nada, né? Eu não sei mais o que pode ser feito. Onde você já fala assim, tá entregue. Não consigo, não tenho mais forças. Era o que os discípulos nesse caminho de Emaús eles estavam passando. Jesus ele havia morrido, né? Não era aquele que eles pensavam, né? Exato. Que o rei seria Supunham, né? Uhum. Porque Jesus Cristo ele já havia ensinado em vida qual era o objetivo do reino dele, né? Mas a limitação da qual os discípulos tinham, eles não compreenderam, porque eles queriam um revolucionário. Alguém que levantasse, que carregasse como dizemos hoje, né? Uma bandeira e destruísse todos os seus inimigos. Mas o porvir, Jesus ele estava começando a mostrar a eles. Foi aquele período de cerca de 40 dias, no qual Jesus ele passou ensinando os discípulos após a sua morte qual seria realmente o intuito do reino dele, né? Pode ficar à vontade também, Davi. Você falou do caminho de Emaús, que é lindo demais. Eu gostaria de falar um pouco de Jó. Quando acontecem certas coisas na nossa vida, o primeiro livro que nós socorremos é Jó. Sabe por quê? Porque Jó tem uma lição extraordinária, fantástica. E às vezes a gente fica pensando que é uma historinha, sabe? Porque será que um homem pode passar por tudo isso assim, né? Mas a gente tem que entender que Jó era um homem que tinha um relacionamento. É tanto que no início da Bíblia já fala o quê? Era um homem íntegro, reto, né? Que desviava do caminho do mal, né? Ele fazia a vontade de Deus. Olha, Jó era de um relacionamento com Deus tão grande que ele imaginava na cabeça que os filhos poderiam estar fazendo algo que não agrada a Deus. E ele ali já oferecia um holocausto, né? Pedindo perdão e clamando a Deus sobre isso. E quando eu vejo isso, e Deus permitiu, né, Fábio, como você bem falou, que Jó fosse tocado da vida de Jó, né? Ele não tinha o direito de tirar a vida, mas Deus deixou que tocasse. Muitas vezes as coisas que acontecem, que vem falando das tribulações da vida, Jó passou por linhas dela. Jó perdeu foi tudo. Jó perdeu até a mulher, falou, ignora esse Deus aí, é melhor que tu morra do que viver nessa situação. Mas a gente vê que Deus tem algo a dizer, a falar, um futuro brilhante para a gente. E ali eu fico olhando, né, quando Deus restaura a vida de Jó, né, depois de tantas coisas, até ofensas que os amigos fizeram, a esposa e tudo mais, e ninguém poderia criticar ele ali, né, em cinza, em capos, poderia falar, esse homem que tinha tudo, que confiava em Deus, tem os críticos da vida, né? Os críticos. E aí, de repente, Deus começa a questionar Jó, a falar. E Jó, diz que Jó encolhia quando Deus falava com ele. A gente vê que vários capítulos de Jó, Deus falando com Jó. Parece que quando chega lá no 42, se não me engano, é 39, né? Jó fala bem assim, eu te conhecia de longe, mas agora eu te conheço de perto. Vai, palavras. Senhor, quem sou eu? Não posso questionar. E Jó, de ver que Jó nem questionou direito de Deus, né? Porque Jó falava que, né? Bendito seja o nome do Senhor, não assim, não eu volto e bendito seja o nome do Senhor. Mas o que nós queremos dizer aqui é que Jó, a oração é extraordinária. Não sei, Fábio, ele falou... Quando nós temos um relacionamento com Deus, as tribulações vêm, mas as orações nos elevam. Senhor, por favor, o Senhor esteja comigo nesses momentos de agonia, de decepção, de angústia. Mas o Senhor nunca não me desampare. E foi ali na oração é que Deus restaura a vida de Jó. E olha que Jó estava fazendo uma oração intercessória aos amigos, não era nem para ele, mas Deus começa a restaurar. E olha como é que Deus é incrível. Deus deu mais 10 filhos para Jó. Deus deu tudo de novo para Jó. Então, assim, quando eu olho para isso, eu falo assim, meu Deus, se eu me perder, é porque de mim mesmo não sai de nada. Mas quando eu olho por alto, eu não tenho como me perder, eu tenho como me salvar. É olhando para esse lado. Muito bem. O nosso tempo já acabou, na verdade. Aí eu queria que rapidamente, para a gente não ultrapassar ali a programação, nós fizéssemos a nossa consideração final, começando pela irmã Tereza. Sim. Então, queridos, eu falo para vocês o seguinte, as tribulações pode estar acontecendo, com certeza virão. Mas não se preocupe, porque apesar das tribulações estar acontecendo em nossas vidas, nós temos um grande Deus, que é muito maior que as tribulações. Queremos dizer para você, firme sua fé nele, confia nele, porque toda certeza mais ele fará. E Deus abençoe e tenha um dia abençoado e um feliz sábado para todos. Davi? Bom, de consideração final, essa história de Jó e dos discípulos aqui, fantástica, fechou com chave de ouro. Tem um conceito na filosofia, na escola filosófica, chamada de estoicismo. Né? Tem o Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, né? E o estoicismo ele diz o seguinte, que quando você enfrenta uma situação difícil, a forma com que você vai reagir a ela
vai fazer toda a diferença. Então, na verdade, a dificuldade maior, às vezes, está na forma com que eu olho do que com o fato em si, né? Tem um verso, eu olhei para o livro ali, A Verdade sobre os Anjos de Ellen White, que ela diz o seguinte, que tudo na nossa vida seria diferente, já no final do livro, ela fala assim, que tudo na nossa vida seria diferente se nós olhássemos para Jesus como nosso Salvador. Aqui na lição de quarta-feira, diz que Jesus sempre vai estar ao nosso lado. Se nós colocarmos o nosso foco na decepção, no abatimento, na confusão, vai ofuscar a presença de Jesus em nossa vida. Então, o convite que a Bíblia, a lição e Deus nos faz hoje é o convite que Ellen White refletiu quando ela olhou para o santuário, né? Tratar Jesus como o nosso Salvador, de fato, né? As dificuldades vão existir, mas que bom que nós temos Ele conosco, né? Ele sempre vai estar ao nosso lado. Se nós não percebermos Ele ao nosso lado, é por uma questão nossa, uma questão de insensibilidade nossa. Mas hoje nós temos essa certeza, né? Aqui diz, né? Com frequência, esquecemos que Ele caminha ao nosso lado. Muitas vezes não reconhecemos e esquecemos que existe um mundo além desse que nós vemos. Então, que fique isso, né, como reflexão, né? Jesus é o nosso Salvador e Ele sempre caminha ao nosso lado. Dificuldade sempre vai existir, mas eu acho que é o ápice dessa lição, né? O crisol vai existir, mas quem está no controle ali, Ele é justo, fiel e santo. Muito bem. E os irmãos, vou falar para vocês algo muito simples. Vocês sabem quem vocês são e vocês sabem o que vocês estão passando. Mas só vocês também podem saber como vocês vão reagir e lidar com essas situações, independente qual seja delas. Cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós aqui viu algo, passou por algo, está em algo, né, em alguma situação. Então, assim, quando você se depara com tudo isso, somente, quando você não consegue fazer mais nada, é somente Cristo. Somente você depositar sobre Ele seus questionamentos, suas intenções e aquilo que você precisa. Porque se você não pode fazer mais nada, só Ele pode fazer. É isso mesmo. Aqueles 2 discípulos que iam ali a caminho de Emaús, eles voltavam de Jerusalém após a morte de Cristo na cruz. Eles estavam ali desolados. A tempestade da vida havia batido sobre eles. Por quê? A lição até traz aqui, ó. Eles viram todo um cenário daquilo que o povo judeu sempre aguardou, a vinda do Messias como libertador. Cristo, ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. Ele faz a purificação do templo. Ele é aclamado ali pelas crianças, pelos povos ali, né, como se fosse o rei de Israel. E aí ele vai ser preso, escarnecido, sofre bastante, é morto numa cruz, uma morte vexatória, né, naquela época. E ele tem o seu corpo ferido ali, morto, e depois é colocado em um sepulcro. Ou seja, aniquilou a esperança daqueles de Israel, e principalmente daqueles 2 discípulos. Eles estavam voltando ali para Emaús, e Cristo vai ao encontro deles. E aí é dito que Cristo começou a explicar para eles em toda a Escritura o porquê que aquilo havia acontecido, como Cristo deveria padecer. E qual era o objetivo de Cristo ter vindo? Não era para criar um reino político, militar, para libertar Israel apenas. Era para libertar toda a humanidade das garras do pecado. Definitivamente, foi isso que Cristo fez. O interessante é que quando Cristo expõe ali, é dito que ele pegou desde Moisés, ou seja, do Pentateuco, dos primeiros livros da Bíblia, e toda a Escritura. Eu vejo no Antigo Testamento 2 livros que, para mim, são tratados de teologia. Você pega Gênesis e você pega o livro de Jó. O livro de Jó é um tratado de teologia. Tudo que você precisa saber de teologia está no livro de Jó. Então, a gente falando um pouco aqui sobre Jó. Jó, ele sofreu, ele foi massacrado pelo inimigo, por Satanás. Deus permitiu. Para mostrar, para que a vida de Jó fosse um exemplo para todos nós, não só para nós, mas para os anjos também. Porque os anjos, eles tinham questionamento. Satanás, ele colocou dúvida na cabeça dos anjos. Tanto que um texto dos anjos do céu deu ouvidos às mentiras de Satanás e passou a segui-lo, se tornando assim demônios. Foram expulsos do céu e se tornou demônios. E esses mesmos demônios, juntamente com Satanás, estão hoje na terra, tentando destruir. E muitas vezes consegue destruir as pessoas, as criaturas de Deus. Só que o nosso Deus, ele é poderoso. E se você, meu irmão, minha irmã, está passando por tribulação, eu não sei qual a tribulação que você está passando, mas tenho certeza que você está passando ou já passou. E talvez ainda irá passar. Porque o próprio Senhor disse que nós teríamos tribulação. Então, fique firme, porque o nosso Salvador, ele vive. Como Jó disse assim, Jó falou assim, eu sei que eu vou morrer. A minha carne está em corrupção, ou seja, está apodrecendo. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. E Jó diz mais, assim, eu o verei com os meus olhos. Na minha carne eu verei o meu Senhor. Ou seja, Jó sabia que ele ia morrer, mas um dia ele iria ressuscitar. E com a carne dele, com os olhos dele, ele veria ao Salvador. É essa esperança que eu quero que você tenha, que todos nós aqui temos. Um dia o nosso Redentor se levantará sobre a terra e porá fim ao pecado, às tribulações, ao sofrimento e à morte. Que Deus abençoe você, sua família, fique com Deus. E nós queremos a sua presença aqui no nosso próximo estudo.